Não tenha medo do futuro. Deus já está lá. Você não chegou aqui por acaso. Deus quer falar com você. Você já se pegou pensando demais sobre o amanhã? Sobre o que vai acontecer com sua vida, sua família, suas finanças, sua saúde? Às vezes, o medo do futuro nos paralisa mais do que os problemas do presente. Ficamos tão preocupados com o que pode dar errado que deixamos de perceber o que Deus já está fazendo certo. Mas hoje, ouça isso com fé. Não tenha medo do futuro. Deus já está lá. Antes mesmo de você acordar, Ele já estava cuidando dos seus caminhos. Antes da sua oração subir, a resposta já estava a caminho. Antes da porta se fechar, Deus já havia separado outra que se abriria no tempo exato. Você não está caminhando sozinho. Você está sendo guiado por um Deus que não só conhece o futuro, Ele é o Senhor do tempo. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Essa promessa não é apenas para alguém do passado, ela é para você, agora. Deus tem pensamentos de paz sobre você. Deus não está te levando rumo ao caos, mas ao cumprimento de uma promessa que foi escrita antes mesmo de você nascer. Cada passo seu está conectado com um plano eterno. E mesmo quando você sente que está andando no escuro, Ele continua guiando com sua luz. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. O medo do futuro nasce quando tentamos prever o que só Deus pode controlar. Você não precisa saber todos os detalhes. Você só precisa saber quem está no controle. E se for Deus, então descanse. A vida às vezes muda rápido, planos falham. Pessoas nos decepcionam, caminhos se desviam, mas o Deus que começou a boa obra vai completá-la. E Ele não é um Deus de abandono. Ele não inicia algo para deixar pela metade. Ele é fiel do início ao fim. Sendo confiado nisto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Você pode estar olhando para o futuro com medo, achando que vai faltar, que vai doer, que vai ser difícil. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: você pode não saber o que o futuro reserva, mas você sabe quem segura o seu futuro. E esse alguém é o próprio Deus. E se Ele está lá, você pode seguir sem medo. O Deus que vai na frente. Abre o caminho. Você já percebeu como algumas situações que antes pareciam impossíveis simplesmente se resolveram com o tempo? Como certas pessoas saíram da sua vida antes que causassem mais dor? Como caminhos que pareciam fechados acabaram se abrindo quando você menos esperava? Isso não é sorte, não é coincidência, é direção divina. É Deus indo à frente. É Ele preparando o amanhã antes mesmo de você chegar nele. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Deuteronômio 31:8. Essa promessa é viva. Deus está adiante. Ele já está no dia de amanhã. Ele está fechando armadilhas, cancelando ataques do inimigo, desfazendo alianças que iriam te ferir. Enquanto você ora por livramento hoje, Ele já livrou você de algo que nem chegou a ver. E é por isso que o medo não pode ter espaço no coração de quem confia. O medo quer antecipar o sofrimento, mas a fé antecipa a esperança. E você precisa decidir com quem vai caminhar. Com o medo que paralisa ou com a fé que avança. Você pode não entender o que Deus está fazendo agora, mas Ele está construindo algo maior do que os teus olhos podem ver. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Mesmo que o cenário pareça incerto, Deus continua sendo certeza.
Mesmo que o horizonte pareça distante, Deus continua sendo direção. Mesmo que a estrada pareça longa, Deus continua sendo sustento. Ele te ama tanto que já está cuidando do teu futuro com detalhes. Enquanto você tenta controlar os próximos passos, Ele está dizendo: apenas confie, eu já estou lá. A paz não vem da previsão, mas da presença. Muitas pessoas acham que só terão paz quando tudo estiver resolvido. Quando tiverem segurança financeira, quando os filhos estiverem bem, quando a resposta da oração chegar. Mas a paz verdadeira não nasce da previsão de um futuro favorável. A paz que sustenta de verdade é aquela que vem da presença de Deus, mesmo no meio da incerteza. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. O mundo oferece uma paz baseada em garantias visíveis, mas Jesus oferece uma paz que excede o entendimento, que guarda o coração mesmo quando nada parece fazer sentido. Essa é a paz que você precisa. Essa é a paz que você pode ter agora. A ansiedade pelo futuro nasce da tentativa de controlar o que está fora do nosso alcance. Mas Deus está te chamando para descansar. Descansar na certeza de que Ele está presente, mesmo onde você ainda não chegou. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Você pode respirar fundo agora. Você pode parar de tentar prever cada detalhe. Você pode fechar os olhos, colocar a mão no coração e dizer com fé: Deus já está lá. Eu não preciso temer. Essa confiança muda tudo. Ela não tira os desafios, mas muda a forma como você os enfrenta. Ela não apaga as incertezas, mas te lembra que você tem um Pai que governa todas elas. Você não está sendo levado rumo ao caos, mas conduzido rumo a um propósito. E o Deus que prometeu estar com você até o fim dos tempos já está esperando por você no próximo capítulo. Por isso, caminhe com fé, porque o autor da tua história está no controle da próxima página. Deus não erra no roteiro da sua vida. Talvez você tenha feito planos. Talvez você tenha escrito metas, criado expectativas, traçado caminhos. E agora, olhando para a realidade, tudo parece diferente do que você imaginou. Algumas portas não se abriram. Algumas pessoas te deixaram. Algumas coisas não aconteceram. Mas isso não é sinal de que Deus falhou. Isso é sinal de que Deus está escrevendo uma história diferente da sua, e muito melhor. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Deus vê o que você não vê. Ele sabe onde certos caminhos terminam. Ele conhece os bastidores das decisões que você ainda nem tomou. E por amor, Ele muda rotas. Ele impede quedas. Ele protege até mesmo quando você não entende. Ele está cuidando do teu amanhã com zelo, com detalhes, com intenção, porque Ele não erra no roteiro. Você pode ter perdido algo que parecia perfeito, mas o que está vindo é eterno. Pode ter saído de uma situação que parecia segura, mas Deus está te levando para um lugar onde a paz não será passageira. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37, 5. Confiar em Deus é abrir mão da necessidade de controlar. É dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu sei que o Senhor está conduzindo. É parar de lutar contra os desvios e começar a crer que o novo caminho é direção e não punição. Você não está atrasado. Você não está fora do plano. Você está dentro do tempo perfeito de Deus. E cada detalhe, até mesmo os que hoje você não entende, está cooperando para algo bom. Sabemos que todas as coisas
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. O medo do futuro vai embora quando você entende que o autor da sua história é bom, justo, fiel e nunca se atrasa. Deus já está lá e Ele já preparou o que você precisa. O futuro não é um lugar de medo, é um campo de promessas. Você tem promessas, não apenas sonhos, não apenas planos, promessas feitas por um Deus que não mente. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mesmo que demore, mesmo que o caminho mude, mesmo que tudo pareça incerto. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Números 23:19. O futuro, quando entregue a Deus, não é mais um abismo escuro, é um campo onde as sementes da fé vão florescer. Você vai ver frutos onde hoje só vê terra seca. Vai encontrar alegria onde hoje há dúvida. Vai colher paz onde antes havia ansiedade. Mas há uma condição: confiança. Você precisa confiar, mesmo quando não sente, mesmo quando não vê, mesmo quando o mundo grita o contrário. Deus já foi ao seu futuro, Ele já viu o que você vai viver. E se você permanecer firme, Ele vai te conduzir até além do que você pediu. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Hoje Deus te chama a deixar o medo, a entregar o futuro, a descansar no Pai que já está lá, esperando por você com promessas nas mãos. Você não precisa entender tudo, você só precisa seguir, com fé, com esperança, com os olhos fixos nele, porque o teu futuro não é inseguro. O teu futuro está nas mãos daquele que te ama com amor eterno.